Bom dia! Bem-vindo ao programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. Olha como esse ano está passando rápido, mas assim, um ano com muitas coisas importantes, né? A começar pela pandemia, né? O grave drama sanitário, mas mais do que sanitário, social, sociopolítico no Brasil por conta da pandemia. Bom dia, Nildorix. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Você que é economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e preside nessa instituição o IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, e a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira dentro do PSOL. Estimado Rômulus, estimadíssimos expressionautas, veja, você fazia um balanço dos acertos e das previsões do DE. E eu, há muito tempo, tenho dito que a pauta identitária estava com os dias contados. Está tudo aqui, só buscar. De onde é que eu tirei essa ideia? De uma análise marxista da realidade brasileira, mas da história brasileira, Rômulus. Eu vou colocar aqui três ou quatro pontos que me parecem que o expressionauta deveria colocar atenção. O voto feminino, ele é introduzido na vida política brasileira entre 32 e 34. Mas somente em 1965, portanto, já durante a ditadura, o voto feminino é igualado ao voto do homem, porque tinha o problema do trabalho, quem trabalhava, quem não trabalhava. Como a ditadura fez uma feminização do mercado de trabalho, baseado na superexploração, eles igualaram e deram o direito de voto. Na ditadura, eles tiveram equiparado o voto masculino e feminino. O divórcio, Rômulo, que foi apresentado por um senador aí do teu estado do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, foi aprovado em 1977, final do milagre, em plena ditadura brasileira. Era um ataque óbvio à instituição da família, que tinha na Igreja Católica um ponto de equilíbrio desde sempre. Em plena ditadura também. O primeiro programa de comportamento sexual foi ao ar pela TV Mulher em 1980, pela sexóloga Marta Suplicy. Em plena ditadura. O que esses exemplos, três aqui, vocês poderiam recorrer, o expressionauta tem que fazer sua própria pesquisa, três questões relativas à igualdade de gênero, ao problema da moral, o divórcio, que tem a ver com uma instituição, portanto, com herança e etc. E o primeiro programa televisivo sobre comportamento sexual foram colocados durante a ditadura, de tal maneira que uma ordem de direita que combatia, torturava, exilava, aprofundava a superexploração, aumentava a estrangeirização da economia, conviveu bastante bem com uma fase da liberalização dos costumes. O voto não é qualquer coisa, é algo muito importante. Durante a ditadura, a equiparação entre o homem e a mulher como voto, porque tinha obrigatoriedade, etc. O divórcio, que é absolutamente indispensável para o homem e para a mulher, mas nas condições de 77 era muito melhor para a mulher. E o primeiro debate sobre o comportamento sexual levado à televisão, tudo em plena ditadura, de tal maneira que pode-se avançar em todas as conquistas, essas que você enumerou aqui, o combate à homofobia, a criminalização, inclusive, que alguns aplaudem, a misoginia, todas essas pautas, né, que são demandas verdadeiras, podem conviver perfeitamente, eu diria que convivem perfeitamente com uma ordem liberal, inclusive com o liberalismo de direita, que vai ter um aqui, um acolá, um puxão para cá, outro para lá, mas no final das contas vão gradualmente se aprovando.
e vai se aperfeiçoando uma sociedade liberal que coloca a superexploração para todos os trabalhadores, para o trabalhador gay, para o trabalhador negro, para o trabalhador preto, para o trabalhador mulher, para o trabalhador... É uma pancada. E iguala alguns direitos confinados, chamemos assim, que jamais dará uma autonomia objetiva para o trabalhador, no sentido que ele poderá exercitar, com o fruto do seu trabalho, uma cidadania plena, tal como nós podemos ter na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, ou mesmo para amplos setores da classe média nos Estados Unidos. A minha avaliação de que essa pauta seria adotada pela direita está sendo confirmada agora, quando figuras como Joaquim Levy avançam na questão ecológica e, portanto, junto com Bracher e um conjunto de figuras do establishment, começam a ter um programa para salvar a Amazônia numa espécie de capitalismo verde. O Nildo, Joaquim Levy é o que foi ministro da Dilma, apesar da gente ter derrotado as ideias dele eleitoralmente, e que, na sequência, foi presidente do BNDES do Jair Bolsonaro. A mesma pessoa foi ministro da Dilma e atuou num cargo importantíssimo na ordem econômica brasileira no governo de Jair Bolsonaro. É esse Joaquim Levy que você está falando? Esse mesmo Joaquim Levy, como o Henrique Meirelles, que foi 8 anos o presidente do Banco Central, é o secretário da Fazenda do comunista João Dória, lá em São Paulo, desse governo revolucionário. Então, veja, o pessoal tem que acordar. Eu disse, essa pauta identitária será ganha pela direita. Está tendo agora, quero dizer aqui para o Expressional, uma tremenda promoção do voto feminino pela direita empresarial, etc., como já tinha de forma camuflada como a Tabata Amaral e como outras tantas que estão por aí, que nunca me iludiram. Porque uma mulher, para mim, a questão é, a mulher luta pela emancipação do gênero humano ou não? Se não luta, é de um liberalismo de esquerda confinado dentro da ordem burguesa, que não fará nenhuma diferença substancial. Muito. Digo isso dentro do meu partido, em que essa concepção é dominante. E dentro do PSOL, a concepção do liberalismo de esquerda é dominante. Então, da mesma forma, Armínio Fraga está numa cruzada contra o racismo, contra a homofobia e contra a misoginia, aí disputando nas páginas de jornais e movendo um caminhão de candidaturas inconsequentes. E a direita total, inclusive a direita do PSL, vai fazer a promoção do voto negro e do voto feminino. Essa pauta, ela se exauriu. Mas se ela se exauriu também porque a disputa moral não me interessa na sociedade brasileira confinada a essas questões. Se nós temos uma batalha moral, que é a superioridade moral dos comunistas, que é ter uma força moral na sociedade, que tem a ver com o modelo político. Então, os nossos acertos estão turbinados, eles são extraídos da história brasileira e não vêm de Paris. Segundo, você mencionou aí, Rômulo, o tema da soja e como a China turbinou o mercado mundial colocando os preços da soja para cima. Seria uma novidade? Não. Eu vou lembrar aqui para o Expressionauta, o Brasil determinava o preço do café em 29 e determinava o preço da borracha na década de 20. Aí o imperialismo pegou as seringueiras e levou para o leste asiático, nos trópicos asiáticos, e começou a produzir a borracha. E acabou com o monopólio brasileiro e com a dominação dos preços. O Vietnã, hoje, se eu não estou equivocado, talvez seja o maior produtor de café do mundo. Ou é o segundo, ou é o terceiro. De tal maneira que nós não determinamos preço. Então, esse processo que você chama aqui, que está acontecendo com a soja, ele é recorrente na economia capitalista, né? E a mesma coisa, observando a história, eu disse claramente aqui que o governo conservador, dirigido pelo proto-fascista Bolsonaro e manejado pelo ultraliberal Paulo Guedes, faria os déficits. Os déficits não é uma exclusividade de governos progressistas e de governos de inspiração keynesiana, social-democrata, etc. A história mostra, de maneira cabal, que déficits gigantescos são feitos por governos ultraliberais e que isso não produziria a eutanásia do rentismo, tal como
professou certa vez Keynes. Mais precisamente, fortaleceria o poder dos banqueiros, tal como nós estamos vendo cabalmente na situação atual, em que Paulo Guedes colocou 1,2 trilhão para serviço do mundo das finanças e para o rentismo de maneira geral, e, da mesma forma, está produzindo um déficit que torna a presidente Dilma uma aprendiz em produzir déficits. os déficits, talvez que a inocência, o oportunismo do sistema petucano e do petismo foi completo, e as pessoas têm que render contas da história. E, finalmente, eu anunciei aqui, no último programa, e quero repetir aqui, estamos na iminência, Romo, de um conservadorismo de massas, para além dos costumes. Um conservadorismo de massas que implica em coisas... Você mencionava aqui o fato de que alguém disse para você, um político conservador, que as massas observam quem assinou o cheque por último, a última assinatura. E eu dei os dados eloquentes e gostaria de repetir aqui. Em 2016, o Bolsa Família contemplava 14 milhões de famílias e o benefício médio era de R$ 164. Isso em agosto, mês que a presidente Dilma foi destituída. Em setembro de 2019, portanto, o ano passado, já durante a gestão do protofascista, o Bolsa Família seguia atendendo 13,5 milhões de famílias, porém com um benefício médio de R$ 189,21. Portanto, já quase R$ 30 superior à de Dilma. E agora, no último mês de julho, Romos, e meus caros expressonautas, o Bolsa Família alcança 14,3 milhões de famílias e o benefício médio alcançou 1.115. Portanto, já superou o Bolsa Família, que teve no auge da Dilma, e muito. Agora, é claro, qual é a operação? Como eu também anunciei aqui, vai ficar aí em 260, 270 reais. E todo aquele jogo de cena que Paulo Guedes estaria sendo rifado pelo Bolsonaro e que o futuro presidente do banco, o atual presidente do Banco Central poderia ser o futuro ministro da Economia, e o jornalão burguês começou a buscar uma discussão entre os neodesenvolvimentistas e os liberais no interior do governo, e a mídia da Globo, da CNN, começaram a ficar preocupada com uma certa regressão neodesenvolvimentista, etc. E eu disse, em todas as redes, e no Facebook, e no Twitter, isso é uma bobajada, Paulo Guedes continuará, a coesão burguesa não cede, está toda ela com Paulo Guedes, está turbinada pelo Rodrigo Maia, pelo presidente do Congresso, pelo presidente do Senado e da Câmara, estão tocando a vida. E a oposição, o liberalismo de esquerda, está confinado no seu parlamento sem saber o que fazer. O velho e antigo bordão, que estavam lutando no Congresso para salvar vidas, agora está pavimentando. Naquele mesmo programa que era o Orgulho Social Petista, o programa mais badalado no mundo, o Bolsa Família, agora é de propriedade do protofascista, mostrando que aquela digestão moral da pobreza, realizado pelo cretinismo do PT e seus líderes, Lula, Dilma, Gleice, Cardoso, todos eles têm que agora conceder que a vida foi cruel. E o melhor que se faz em termos intelectuais é observar que o PT foi um enorme fracasso histórico em mudar a vida do brasileiro dentro da ordem. É preciso render contas do presente, porque o petista agora se encontra num beco sem saída. Se com os números que eu ofereci aqui, o programa Bolsa Família era um motivo de orgulho para aquela moral rebaixada do petismo, para aquela digestão moral da pobreza, agora ele terá que admitir que Bolsonaro foi mais longe do que o petismo na agenda social. E mais, você recordou aqui, Rom, a atuação na Petrobras. Todos os cargos de confiança da presidente Dilma, exceto a presidência, colocou lá o Pedro Parente, que a greve dos caminhoneiros é que derrubou. A greve dos caminhoneiros é que derrubou Pedro Parente. A atuação do petismo
nos marcos da ordem, inclusive com aquele ministro Barbosa, que foi lá defender, nas sessões do impeachment, a PEC do teste dos gastos, está tudo documentado aí, o entreguismo da Dilma na votação do projeto de partilha do Petrobras, que é do entreguismo completo. O petismo tem que ajoelhar no milho e reconhecer fatos elementares. Nildo, ainda ontem eu conversava longamente com o senador Roberto Requião e ele lembrava desse episódio da votação. Ele falou, olha, estava eu, Lindbergh e a Gleisi com os 30 votos contados para barrar, e aí chega a ordem do Palácio do Planalto, da Dilma, para a base do governo votar com José Serra, Romero Jucá. Aí falou, a gente ficou vendido naquela situação, né? Eu acho importante a gente ouvir isso do Requião, que infelizmente não é algo que o senador Lindbergh Farias vai se autorizar, ele concorrer a vereador no Rio de Janeiro esse ano, não vai se autorizar a fazer esse tipo de registro da verdade histórica. Da verdade histórica. Então, foi importante, é importante, aliás, o Requião falar esse tipo de coisa, como o relato também que ele deu de como a Dilma conseguiu queimar uns 4 votos, né, no Senado, né, com a grosseria que ela fez com Sarney e Edson Lobão. Ela perdeu os 3 do Maranhão e os 2 do Amapá, né, por onde o Sarney também tinha influência, mandando alguma coisa para cima do filho do Edson Lobão. E aí, fora isso, o Piero Leiner, na semana passada, registrou como ela queimou outros votos, na verdade, um senador, não é o Requião, né, o Piero falou que não é o Requião, mas que foi alguém, assim, sabidamente, historicamente, na sua biografia progressista, conseguiu reunir e cabular os votos necessários para barrar, era 1/3, para barrar o impeachment no Senado, quando ainda antes da votação da Câmara, quando já se tinha expectativa, pelo menos qualquer pessoa consequente com a sua análise, de que na Câmara de Eduardo Cunha, né, onde rolam as malas de dinheiro, aquela história do pela família e por Deus, o que rola nos bastidores, no corredor do Congresso, que leva a senha para receber a mala, aquela história do por Deus pela família. E até fica muito verossímil essa narrativa quando há um deputado sem noção que estava lá com seu filho do lado. Que vergonha, gente, expor a criança a isso. Aí fala, ó, voto sim pelo impeachment. Aí ele sai. Aí já chega o próximo para votar. Aí ele volta correndo. Não, olha só, o meu voto era também pela família e por Deus. Aí fica muito verossímil essa narrativa de que era o código mafioso lá, para ficar junto, né, com aquele sinal mafioso, pro bem e pro mal, mais pro bem do que pro mal, porque ninguém ali até agora foi exposto e sofreu a consequência pela venda do voto e pelo que provocou o dano que provocou ao Brasil, mas a gente vê como ali a coisa estava perdida. E aí relata o Piero, que esse senador contou para ele que antes daquela tragédia, acho que foi 17 de abril de 2016, salvo engano, a data é essa, esse senador com outros foram ao Palácio do Planalto conversar com Ricardo Berzoini, responsável pela articulação política naquele momento, com a lista dos nomes dos senadores que barrariam em troca de nomeações bobas ali, uns 4 cargos na administração. Você pode ser contra, a favor, essa questão fisiológica, toma lá da cá, mas enfim, né? Foi feito em outras oportunidades. A Dilma, aí fala até essa narrativa, a Dilma era mulher valente, ela não compunha com o Centrão, não loteava. Bom, não foi ela que pegou o Ministério da Saúde e deu para o PMDB, supostamente para barrar o golpe? Ela dizia, botou lá e não sei o que e tal, e aí depois essas pessoas que ela nomeou pediram licença do cargo para ir votar a favor. Então não era uma coisa estranha a administração da Dilma Rousseff trocar votos, trocar postos na administração pública por votos. Aí naquela votação mais importante de todas, por alguns cargos bunda aí de 3º, 4º escalão, disse que o Ricardo Berzoini pegou a lista com os 30 nomes, botou no bolso e falou assim, não, isso aqui não nos interessa, porque a gente vai barrar isso aí na Câmara. E aí, segundo esse senador, relatou ao Piero Leiner, na verdade, depois disso, essa lista foi operada por aquele entorno da Dilma, que não deixava ela ter uma reunião sozinha, José Eduardo Cardoso, Aloysio Mercadante e Ricardo Berzoini, para operar alguma consequência, não sei se jurídica, política, não sei qual consequência, mas operaram em benefício pessoal deles, no após destituição do poder. Você vê que nenhum desses está com pendenga aí na justiça, Luiz Mercadante, Cardoso, Berzoini, muito pelo contrário. A própria Dilma, né, aquela ação lá de conselheira da Petrobras, é uma coisa que meio que para constar, a coisa não anda. Se quisessem botar na cadeia, ela não precisava ter roubado. O Lula não roubou e foi colocado na cadeia do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa meio que para dizer, olha, criar um álibi. Ela também olha aí e tal, mas uma coisa que não anda de verdade lá pela história de Passadina. Eu acho que ela deveria ir para cadeia por isso? Não, mas eu também não achava que o Lula devia ser preso e foi. Né? Então a gente vê que a Lava Jato, quando quer, ela bota na cadeia a despeito da pessoa ser culpada ou não. Dilma é preservada e esses 3 aí, que chamavam de 3 porquinhos na época da eleição, os 3 foram preservados. E o relato de quem observava aquilo de perto é que eles usaram aquela lista para operar salvaguardas pessoais no pós-destituição da Dilma Rousseff.
E eu me pergunto, assim, qual foi o destino dessa lista? Não foi só que eles ignoraram. Será que essa não foi a lista? Assim, olha, esses aqui estão dispostos a votar contra o golpe. Será que, de alguma forma, essa lista não foi parar na mão do Michel Temer, que articulava a votação do Senado? Falou, esses aqui eu acho que tem que garantir, porque esses aqui estão perigando passar para o outro lado. Enfim, a gente tem, assim, relato de mais de um senador de como a Dilma Rousseff quase que jogou para ser destituída. Aí você fala, mas, poxa, será? Bom, ela, antes de sair do Palácio do Planalto, quando ela foi destituída provisoriamente e ficou como presidente afastada, ela fez questão de exigir a renúncia coletiva do seu ministério para que o Michel Temer, quando entrasse como presidente interino, presidente em exercício, pelo período máximo de 6 meses, até a votação que ontem fez 4 anos no Senado, para que ele pudesse nomear os seus ministros e não houvesse nenhum questionamento jurídico, já que não é certo isso, Nildorix. Se ela está afastada provisoriamente, não pode ter uma guinada no governo. Se ela tivesse ganhado a segunda votação 4 meses depois. E como assim? Deu uma guinada no transatlântico e depois dá uma desguinada? Não pode. Então, para não ter esse questionamento jurídico, essa incerteza político-jurídica de que esse pessoal ia aprofundar o ultraliberalismo com o Henrique Meirelles, aí ela força a exoneração coletiva e, na sequência, desce com cara de bunda a rampa do Palácio do Planalto com o ex-presidente Lula, que minutos antes tinha chorado lá dentro do Palácio do Planalto com as faxineiras que pediram para fazer selfie com ele. Então, assim, é muita coisa que dificulta essa narrativa. E só para esclarecer, Nildo, porque eu já vi gente mal intencionada, eu falei aqui, né, que a narrativa majoritária em setores da esquerda é a história de que o golpe foi a destituição pelo parlamento da Dilma. Não. Eu acredito que foi golpe, mas isso foi uma etapa do golpe, a farsa do impeachment, contra o qual a gente lutou na plenitude das nossas possibilidades. Mas o golpe mesmo é um golpe transnacional, em parceria público-privada, deep state, finança transnacional, operadores locais, aristocracia e autarquia militar, nomeadamente contra o Brasil. Contra o Brasil. E, infelizmente, a gente é obrigado a constatar que setores importantes do PT são parte do golpe. E aí, Nildo, eu passo para você a palavra mais uma vez, colocando as fotos que eu mostrei nessa manhã aqui, do intervalo quando a câmera da Petra Costa desligava, qual era a verdadeira relação, né, de parceria, de sorrisos cúmplices entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, que ela dizia que era o capitão do golpe, que começou a instabilidade por rejeitar a eleição no Brasil. O Nildo, eu perguntei semanas atrás para o Wendel se ele imaginava isso na sessão que votou a vacância do cargo do João Goulart. Não, teve cusparada naquela sessão, Nildorix. Isso aqui foi uma falsificação. Aí a gente lembra daquela história, né, do Marx, né, que a história se repete como farsa, tragédia. Isso aqui foi uma farsa, tragédia e circo. Circo, pela canastrice dos atores, Nildorix. Bem, os expressionautas sabem a minha posição sobre isso, e você também. Eu opero há muito tempo com a categoria do imperialismo. É o que você chama de deep state, em larga medida. Desde outro enfoque, com as consequências que nós sabemos. A ação, o expansionismo estadunidense aqui, ele conspira, ele compra, ele corrompe, ele sabota, atua em todas as direções. Eu sempre recomendo o livro de um uruguaio extraordinário, radicado no Brasil, René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, onde ele mostra com toda a documentação que hoje a gente faz aqui, você mesmo aqui no Duplo Expresso faz com muito mais desenvoltura, porque tudo é eletrônico, tudo é imediato, apresentando documentos, listas, nomes, quanto, quem, que dia, etc., quem eram os cúmplices. O René Dreyfus mostrou nesse livro extraordinário, mais de 1000 páginas, em 1964, A Conquista do Estado, mostrando como a ditadura e o golpe de 64 foram muito meticulosamente articulados. E o mesmo segue ocorrendo hoje. Quer dizer, qual é a grande questão? Se lá teve cusparada em 64, aqui teve uma cordialidade cínica que tem uma razão estrutural, Romulus. Qual é o problema? Quando cada operador dentro do governo da Dilma, junto com o Lula, ministros, ex-figuras influentes no diretório do PT, começou a operar segundo suas conveniências, mostrou claramente que houve uma transformação ao longo de 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores e da máquina sindical, que cada um por si, Deus por todos, se tivermos sorte. Ali já não tinha mais interesse nacional algum e interesse de classe algum. Os sindicalistas da CUT tentando salvar seu pescoço
com medo de uma CPI no meio dos sindicatos, de investigação firme no meio dos sindicatos, apavorados com isso. Cada ex-ministro tentando salvar seu pescoço e garantindo sua sobrevivência futura, quando eles perceberam claramente, sobretudo nas últimas 3 semanas, que o impeachment avançava. A Dilma, até 10 dias antes, ela tinha clareza absoluta que ela conseguiria a maioria. Com esse tipo de mecanismo, toma lá da cá, a ideia de que poderiam derrotar os instrumentos da Embaixada de Washington, do PSDB, da Globo, da Fiesp, da Confederação Nacional da Agricultura, etc., e que nos últimos 10 dias teve uma deterioração rápida em que os amadores tiveram que descer com aquela cara de tacho, considerando não só aquela cena como uma cena catastrófica para o povo, para o país, mas, sobretudo, com a esperteza de que em 2 anos eles voltariam com o Lula eleito presidente. As ilusões continuaram. Como as ilusões, Romo, seguem. As ilusões seguem, todas e cada uma delas fazem parte desse imenso colapso que é representado pelo liberalismo de esquerda, cuja expressão partidária mais evidente continua sendo essa máquina eleitoral que é o petismo. O petismo é uma máquina eleitoral ainda, nós vamos passar por um teste agora que vai ser muito importante, mas não é uma máquina de mobilização, entendeu? Quem é a figura do PT que nos últimos quase 2 décadas convocou o povo para uma luta? Os últimos 13 anos de governo, nenhuma luta. Nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma convocaram o povo para uma luta sequer. E durante todo esse período de Michel Temer, que era o vice da Dilma, e durante o período protofascista, também nenhuma convocatória. Quer dizer, os partidos do liberalismo de esquerda se caracterizam, Rômulo e expressionautas, por não convocar o povo para a luta política. Isso é diferente do que ocorre no Equador, na Bolívia, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todos os países. Nós estamos aqui numa insularidade que eu chamo a atenção, aqui numa análise sociológica mínima, a característica do que se chama o liberalismo, do que eu chamo liberalismo de esquerda aqui, é não colocar o povo na cena. Então, nenhum político arrisca seu futuro nisso. Nem Lula, nem Dilma, nem Haddad, nem Ciro, nenhum deles. Convocar o povo, não a partir de os chamados movimentos populares, que isso não conta, de uma convocatória nacional revolucionária que, bem montada, poderia mudar as regras do jogo. Dentro das regras do jogo, dentro desse ritual republicano, numa república burguesa cada dia mais apodrecida, essa mesma república que ontem liberou sem tornozeleira eletrônica o doleiro dos doleiros, que é o Banco Central do Crime. O Banco Central do Crime é o Messer. E o Messer foi liberado, com a recomendação que não fale com nenhum de seus cúmplices, de rir. E segundo, sem tornozeleira eletrônica. Quer dizer que a justiça liberou ele para dizer assim, você caminhe por onde você quiser, que nós não vamos investigá-lo. Por quê? Porque Messer tem a comprovação de que tem a chamada classe política que domina a República apodrecida, está sob seu controle. Então nós não sabemos da delação do Messer, como nós não sabemos da delação do Palocci, e como nós não sabemos da delação do Cunha. Porque esses caras todos têm sob controle todos os políticos que estão operando aí. Na questão aí, eu concordo com você, mas há uma diferença entre o Palocci para esses outros dois que você mencionou, porque esses dois estão intimamente ligados nesse esquema político transnacional lá do Benjamin Netanyahu. O Eduardo Cunha foi aquele que foi recebido em Israel com honra de chefe de Estado, discursou no Knesset, o parlamento israelense, muito próximo, fez fotos e proximidade com o esquema político do Benjamin Netanyahu, era próximo desse esquema financeiro do Dario Messer, inclusive tem alguma coisa, recorria ao seu serviço, ele tinha, tudo leva a crer, pelo que eu apurei, que ele tinha um dossiê banestado, e essa era a grande alavancagem dele com relação ao Sérgio Moro, né, que levou ele a ter certas regalias durante o processo, inclusive com aquela fase em que ele ficou clandestino em Brasília, quando constava que ele estava preso, é comprovadamente. O pessoal gosta de voltar essa história, ainda ontem uma pessoa tentava voltar isso. Cara,
assim, né? Era melhor desistir, aquela já do cocô do gato, é melhor não mexer, porque quanto mais mexe, mais fede. É uma pessoa aí que alugou a sua pena para dizer que o Eduardo Cunha, naquele momento que a gente falou que ele estava clandestino em Brasília, mandando e desmandando, na política brasileira, no parlamento, através do seu preposto, o deputado Carlos Marum, no segundo semestre de 2017, segundo semestre de 2017, quando a gente falou isso, a pessoa foi lá e foi recrutada para falar, não, que isso, ele está em Curitiba, passa o dia rezando, entoando salmos bíblicos, estudando seu processo, e não é mais nada na política brasileira, não influencia mais nada. Mas, obviamente, que eu não vou me expor falando algo disso, se a gente não tivesse feito uma apuração rigorosa. Então, a essa altura, a gente já tinha ido, né, na Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a gente já tinha requerido o prontuário de detento, fomos informados o seguinte, ó, não tem prontuário de detento, o que a gente faça? É aquela história, não existe prontuário retroativo, ou tem ou não tem. Se não tem é porque não havia razão de ser, não estava preso, pelo menos naquele momento não estava preso. Aí a gente tem uma manifestação da Procuradoria-Geral da República falando que Eduardo Cunha continuava mandando e desmandando no Congresso Nacional através do Carlos Marum. E aí vai a segunda turma da STF e fala, tem que tirar ele de Brasília imediatamente porque ele está mandando e desmandando. E aí, para que não restasse dúvidas, a gente foi a todos os estabelecimentos prisionais, seja distritais, seja federais, em Brasília, nenhum tem registro de ingresso do Eduardo Cunha. Eu desafio aqui alguém a mostrar esse registro de entrada dele no segundo semestre em qualquer ambiente carcerário do Distrito Federal. Inclusive, carceragem de polícia, da Polícia Civil Distrital, a gente foi também. Aí, para acabar, tem aquele pronunciamento do ex-editor-chefe da revista Época, no dia 30, salvo engano, 30 de setembro de 2017, em que ele fala, né, o Eduardo Cunha me deu uma entrevista de capa na revista, naquele fim de semana, na revista Isto É, do Grupo Globo, e ele fala a respeito dessa entrevista. Ela não foi concedida em nenhum ambiente do sistema carcerário brasileiro, ou seja, fora da cadeia. E aí, pessoal, a gente, quando publicou aquilo ali, foi uma pressão danada, Nildo Orix, contra a gente, vindo de parlamentares do PT, que eu estranhei muito, depois eu vim a compreender. Então não foi uma pressão direta da Lava Jato. Mas quando a gente vê o nível de podridão e esse esquema do Messer, a alavancagem que eles tinham com o Sérgio Moro, tem tudo a ver com o Banestado. Então, o Eduardo Cunha estava nesse esquema político, financeiro, recorreu aos serviços do Dário Messer, e todos eles voltam à história do Banestado. E a alavancagem deles ficou mais clara na semana passada, quando o STF, uma turma do STF, decidiu que Sérgio Moro, com as provas que foram colocadas no processo, que Sérgio Moro e o Ministério Público Federal eram uma coisa só. Não apenas na Lava Jato, mas aquele mesmo padrão também ocorreu no Banestado. E aí no Banestado a gente tem um registro de que as provas dos crimes, né, a conta do pessoal, do 0,1% brasileiro, em paraíso fiscal, dinheiro não declarado, até fruto de atividade criminosa, essas provas vieram para o Brasil nas mãos de procuradores, do procurador nomeados, Nildo. Vladimir Aras, ex-coordenador da Cooperação Judiciária Internacional na gestão do Rodrigo Janot na PGR, não é qualquer pessoa. Carlos Fernando Santos Lima, barbichinha da Lava Jato, eles trouxeram esses documentos. E aí, estranhamente, falharam em colocar isso no processo. E aí, por causa disso, o Sérgio Moro foi e disse, eu não tenho provas para condenar essas pessoas. Todo mundo foi para casa. Ué, mas o STF agora está dizendo que era uma coisa só, então o Sérgio Moro tinha ciência que eles pegaram e que então as provas existiam, mas não foram colocadas no processo? Porque, o que motivou essa conduta? Aí a gente se pergunta, foi corrupção passiva? Porque o Dário Messer fala que dava $50 mil mensais lá em Curitiba através do Figueiredo Basto? Foi tráfico de influência? Aí com isso houve supressão de documentos, que é crime? Tudo isso aí, formou-se uma quadrilha entre o gabinete do juiz e o Ministério Público Federal? Tudo isso está colocado e ninguém ousou falar isso. A gente aqui, quando saiu a decisão do STF semana passada, a gente falou, esse é o verdadeiro fato político. Aí depois a gente cobrou e falou, poxa, né, o Glauber Braga que falou que o Sérgio Moro era o juiz ladrão, nem ele, agora que sai uma decisão do STF que corrobora essa tese, vai falar. Aí depois que a gente fez esse chamamento público, as redes sociais marcando ele, umas 4 horas depois ele foi e colocou isso, até viralizou, todo mundo falando, mas era o óbvio! Era o raciocínio silogístico. Então você vê que esse esquema é muito poderoso. Aí leva o Marcelo Bretas a liberar completamente o Dário Messer sem ser tornozeleira. Esse pessoal tem o Sérgio Moro no bolso. O problema é que o esquema tem no bolso pessoas nas nossas trincheiras que não ousam falar o que nós estamos falando aqui, Nildo Orix. Bom, o problema é esse aí. Quer dizer, quando eu digo que o petismo e o petucanismo era um sistema que apodreceu, que ficou fácil para a direita, eu queria fazer 2 considerações. Primeiro, sobre o sionismo. Quando a gente vê o protofascista no palácio sair para falar com o povo, com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, isso é claro que tem, como sempre, na tradição marxista, a gente diz, a luta de classe internacional. Os Estados nacionais,
joga um peso. A gente sabe que Israel é um satélite dos interesses dos Estados Unidos. Israel não sobreviveria no Oriente Médio se não fosse o controle absoluto que os Estados Unidos mantêm sobre toda a região e sobre o mundo. Então é um satélite, tal como a Colômbia aqui na América Latina tem as bases militares, é um satélite dos Estados Unidos. Mas vice-versa, Nildo, porque o que essa conexão dos Messer que a gente expôs revela é que o esquema da extrema-direita israelense, e a gente não pode generalizar o sionismo, em princípio, né, eu acho que foi um erro histórico, e se eu pudesse, se o mundo fosse governado por Rômulo Ismael, falar assim, deveria ter havido a colonização pelas pessoas que sofreram perseguição na Europa da Palestina, eu ia dizer que não, porque é um processo colonial, é colonização de fato, e o que acontece, ainda mais se ali você não tem um Estado não confessional, não é laico, nada disso, né? A gente sabe que há diferença de tratamento entre as populações diferentes. Obviamente que eu não acho ideal, mas é uma realidade histórica. Tá lá, né? Dá para fazer o que algumas pessoas daí, o Ahmadinejad supostamente teria dito, vamos empurrá-los para o mar, vamos riscar do mapa e tal. Eu acho muito difícil, historicamente, até por essas forças que você está mencionando aí. Agora, não é só o imperialismo que é o garantidor da existência física de Israel, Midorix. O esquema mais pesado do sionismo, por isso eu estou fazendo questão de dizer que há pessoas, por mais que você ache considerado historicamente a criação dos estados, a partição e a diferença confessional ali de tratamento, etc. e tal, há pessoas que são a favor do processo de paz e que você dê soberania aos territórios palestinos. Há outros que são a favor da anexação pura e simples para formar o grande Israel e muitas vezes fala até expulsando aquelas populações árabes. Uma pessoa que publica e faz lobby aberto em Israel pela anexação pura e simples para criar o grande Israel é o irmão do Dario Messer, Júlio Messer, que é nacional dos Estados Unidos, e não é qualquer nacional dos Estados Unidos, ele era o arrecadador de fundos, onde o Benjamin Netanyahu consegue a grana pesada para o seu esquema político nos Estados Unidos, que é onde esse dinheiro vai para sustentar. Até você falar, vai da importância, a importância não é só militar, é financeira também para bancar. Israel é subsidiado lá com os contratos de defesa, em que eles podem comprar com desconto as armas, etc. e tal. Tem um subsídio anual de bilionário nos Estados Unidos. Então, esse esquema mais barra pesada é nele, na máquina, na engrenagem, para a capilaridade financeira disso daí, o clã Messer é fundamental. O irmão Júlio Messer nos Estados Unidos, por dentro, como tesoureiro oficial do Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos, nas altas finanças na praça de Wall Street e Londres, e o irmão embaixo com narcotráfico, né? Operava para o PCC, para cartéis colombianos. Isso, sei disso, saiu na imprensa, inclusive, saiu na imprensa paraguaia, a comprovação de que, enquanto ele quis ficar escondido, quem garantia eram os traficantes locais paraguaios e o PCC. E ele só se entregou quando... Assim, enfim, né? Tem a história de que foi uma ligação que pegou, enfim. A gente tem muito ceticismo com relação a isso. Era a hora que ele já tinha combinado de aparecer, e apareceu quando convinha para atacar novos setores da economia brasileira, como já está relatado aí na imprensa. Então, esse esquema pesadíssimo é o que está por trás, ou melhor, junto e misturado com o esquema Messer, Nidorix. Então, por isso que eu faço questão de aqui dizer que o Palocci, sim, tem segredos, ele sabe como é que era a grande corrupção da compra de informações privilegiadas quando passou, não só formalmente pela administração pública, como quando ele saiu, ele continuava tendo os contatinhos no Banco Central, na Fazenda. Nada justifica que ele tenha amealhado 300 milhões de reais como consultor. Ele não é um pré-claro, ele não é um gênio da economia, a diferença de Nildorix, por exemplo. Então, ele tem os segredos da alta finança brasileira? Tem. Mas o esquema do Dario Messer e do Eduardo Cunha, por extensão, é mais pesado ainda, Nildo, é transnacional. Bem, eu estou de acordo com tudo isso, queria fazer 3 considerações. Ontem, no mesmo dia em que o Bretas liberou o Messer, a Polícia Federal fez uma operação com 400 mandatos de prisão atacando o PCC. Então, você veja que é o pequeno crime, eu não estou falando que tem que desconsiderar, é uma organização criminosa, todo mundo sabe. Então, o grande impacto ontem na televisão era essa operação deflagrada pela Polícia Federal, que prendia 400 operadores e, sobretudo, atuava no terreno da inteligência, bloqueando financeiramente o PCC. Enquanto isso, liberava o banco central do crime, que é o Messer. Então, veja, ocupe a opinião pública com o varejo e continue atuando no atacado. Ficou muito claro a operação. Então, as coisas não acontecem articuladas por um raio divino. Elas são montadas aqui pelos homens. Quando eu menciono o sionismo, veja, aqui não há nada contra os judeus. Eu me oriento, por exemplo, nos Estados Unidos, por Noam Chomsky, por Howard Zinn, Finkelstein, tem uma quantidade de gente. Então, a questão está muito clara. É claro que
minha solidariedade é irrestrita ao povo palestino que sofre um massacre absurdo, né? É uma coisa inusitada. Quando se para ver os crimes do Estado de Israel com o apoio sistemático dos Estados Unidos, seja o governo republicano ou democrático, é estarrecedor. Agora, voltando ao fio da meada, quer dizer, por que essa gente começou a operar? Porque o governo, os governos do PT, com Dilma, com Lula, com todo o establishment, com aqueles que dirigem o Partido dos Trabalhadores, no passado e na atualidade, ele é cada vez mais degradado. Então, quando alguém fica discutindo que o tato não pode ser o representante do candidato do PT em São Paulo, mostra o quê? Que um balaio de frutas de laranja, ele todo podre. Como é que o tato chega lá? Como é que o Haddad, um liberal do INSPER, chega lá? Tem uma mudança, uma mutação no PT de longa trajetória, que as pessoas se protegem dizendo, mas o Lula ainda está aí, com a esperança vã de que o Lula vai disputar alguma eleição. Segundo, que é muito importante, Rom, esse bom mocismo, essa ideia que o liberalismo de esquerda alimenta ad náusea, que é a ideia segundo a qual é possível e necessário fazer um acordo com a classe dominante, com os banqueiros, com os latifundiários, com os grandes comerciantes, com as multinacionais e com a Embaixada de Washington, é isso que fracassou. Quando nós postulamos a existência de uma Revolução Brasileira, nós estamos postulando, dando consequência a esse debate. Isso é um dado hoje que o neófito na política olha e diz, no relato petista, vamos lá, teve um golpe. Esse golpe na versão petista, que não é nem esse que você anunciou aqui na tua interpretação, o golpe contra o Brasil, organizado pela classe dominante, pelo imperialismo. Se as pessoas pararem para olhar, eles vão dizer, por que tanto bom mocismo? Por que esse comportamento, esse respeito ao ritual republicano de uma república que está podre? Por que esse temor diante de Bolsonaro? Por que esse temor diante de Flávio Bolsonaro? Por que esse respeito em relação a Moro, a todas essas figuras horrorosas da política? Por que não o enfrentamento aberto? Por que esse mimimi? Por que essa vitimização? Por que essa adoção desse bom mocismo como regra da conduta, denunciando a política de ódio e defendendo uma política do amor? O amor vai vencer o ódio, esses bordões da inocência política, esses bordões que acovardam o nosso povo, esses bordões que nos confinam na impotência. Até quando essa impostura política, esse nefasto comportamento que só alimenta uma consciência ingênua, que não potencializa a indignação e o sofrimento do povo, que não abre novas perspectivas de rebeldia dentro e contra a ordem? Eu não estou propondo aqui a distribuição de armas, eu estou propondo aqui a armar o nosso povo da crítica para evitar esse conservadorismo de massas que está se pronunciando de cada vez de maneira mais clara, um conservadorismo de massas, Rômulo, que vai valorizar os temas relativos à moral, portanto, todo esse debate do identitarismo, vai ter uma vitória eleitoral, e esse conservadorismo de massas vai aparecer, em primeiro lugar, como um conservadorismo de base eleitoral, porque é assim que vai aparecer, mas está se constituindo na sociedade brasileira, em função da mutação de um capitalismo dependente para um capitalismo dependente rentístico, em que o trabalho com carteira assinada, o trabalho de natureza industrial, ele não tem mais capacidade de ordenar uma burguesia industrial, que seria a cabeça de um processo de uma nação burguesa e com algum grau de autonomia relativa em relação ao imperialismo e uma disciplina social. Isso dançou. Essa coesão burguesa que está aí, sob o comando das altas finanças, de um rentismo que nasceu lá das entranhas da Casa das Garças, em 1994, e que foi administrado por petistas e tucanos, ele criou uma base de massas de natureza conservadora que vai misturar narcotráfico, evangelização,
empreendedorismo, trabalho superexplorado e programas sociais que impedem o povo de morrer de fome e o confinam de maneira definitiva sob o abrigo de um proto-fascista. Ô, Nildo, isso aí que você está descrevendo, esse panorama desolador, isso é enquanto a gente pode exportar soja ainda, tá? Você imagina quando daqui a pouco a China der uma banana pra gente e minério de ferro, daqui a pouco ela pegar lá a mina de Gana, que é a Carajás africana e tal, e der uma banana completa pra gente, ó. Nem Bolsa Família vai dar para dar mais. Mas eu queria dizer o seguinte, eu respeito a sua defesa da Revolução Brasileira de cunho marxista, no segundo momento, até no primeiro momento, não sei como é que você pensa isso taticamente. Né? Para aí. Desde já marxista. Tudo bem, eu quero até falar sobre isso. Tenho ceticismo, torço para você estar certo, tenho ceticismo, pelo menos teria que me revestir de muita paciência histórica para chegar à viabilidade disso, mas até por isso eu quero colocar o seguinte... Há uma gradação entre uma postura de capitulação total, como foi até aqui a do PT e do Lula, não está tendo enfrentamento aberto, e a sua da revolução de ruptura total com o imperialismo franca e de cunho marxista. Vou dar um exemplo muito concreto. Temos a notícia nas últimas horas de que a Cristina Kirchner, ou melhor, não é ela, é o Alberto Fernandes, mas enfim, ali quem está articulando mesmo é a Cristina, ela que botou o peronismo de volta no poder. Simplesmente, não só ela, antes da eleição, pegou o mesmo material, esquema mestre do imperialismo, Mossad, Deep State, só que ela pegou o operador na Argentina, que era o Marcelo D'Alessio. O Lula tem um operador transnacional natural do Brasil, que é o Dario Mestre. Ela pegou e jogou pesado, como tem que jogar com o imperialismo. O imperialismo joga sujo, ela jogou sujo também. Falou, ó, tô aqui com o cara, vou denunciar o laço dele com o narcotráfico e que isso financia operações clandestinas assim do Mossad na Tríplice Fronteira. Não foi presa, concorreu, entrou, é presidente do Senado e lá fica articulando a tentativa, não está dada, de blindagem na institucionalidade argentina contra a ação do imperialismo. O Eduardo Jorge Velter já relatou que tem contradição nessa conciliação de classes aí, tem a parte da direita, da coalizão, que quer sabotar ela, mas ali a luta segue. No Brasil, ela vem sendo vencida pelo imperialismo por WO, que está todo mundo rendido. Então, eu quero dizer que não precisa necessariamente chegarmos ao estado que eu torço para você estar certo, da Revolução Brasileira de cunho marxista, para dar um enfrentamento mínimo ao imperialismo. Então, primeiro ela fez o D'Alessio, mas tem novidade, ela não para não, a Cristina é foda, aí fala, é o governo e tal, tudo bem. Mas o governo, e você vê que ela tá na fotinho aqui, ao lado do Alberto Fernandes, ó, o governo da Argentina acabou de fazer uma reestruturação da sua dívida externa. 99% do pessoal entubou lá o corte e o alongamento do prazo, etc e tal, que era o principal mecanismo ali de asfixia pelo imperialismo e pela finança. Acabou. Os caras soberanamente, porque é um governo soberano, com as suas contradições, uma coalizão que vai da esquerda, da direita, etc e tal, mas está defendendo, em alguma medida, o interesse nacional. Botou a finança para conversar e fez o pessoal entubar o haircut lá, o corte, reestruturação, etc e tal. Aí fala, mas o Brasil não tem problema de dívida externa. Mas a dívida externa do Brasil é interna. A dívida externa foi convertida em dívida interna. E que, inclusive, explodiu depois disso com a taxa de juros interna. Então foi até pior, de um ponto de vista financeiro. E muita da dívida interna é detida por pessoas internacionais. Alguém pauta no Brasil, o PT, reestruturação da dívida interna para acabar com esse discurso fiscalista de que tem que reduzir de 600 para 300 reais o dinheiro para o pessoal morrer de fome, porque senão o Estado fica insolvente. Então, tudo bem, respeito e torço para você estar certo com a sua Revolução Brasileira de cunho marxista. Mas não vamos cair na ilusão de que ou é isso, ou então a capitulação total que a gente vê do PT, Nildo Rix. Olha a Cristina aí. Bem, mas eu queria falar sobre a Cristina. Por quê? Ontem eu conversei longamente com o sujeito que mais entende sobre dívida na Argentina, no Equador, no Brasil e no mundo, que é o Alejandro Olmos. Alejandro Olmos, filho daquele jornalista que fez a famosa causa Olmos na Argentina, adotada pelo juiz Ballesteros. E Alejandro Olmos publicou, e eu coloquei inclusive na minha rede digital, no Facebook, mostrando como o acordo é nocivo para a Argentina. Mas não só isso. Ontem escutei também uma posição do Atílio Boron, que é um adepto, ao contrário do Alejandro, é um adepto do governo, e Atílio Boron, que é um dos grandes sociólogos argentinos, mostrando seu descontentamento. O acordo é muito nocivo para a Argentina, Rob. Muito. E amanhã eu estou colocando dados sobre isso. É pior do que estava, Nildo? Muito pior. Pior do que estava? Mas aí não faz acordo. É um horror. É um horror, sabe por quê? Porque ninguém está fazendo acordo dessa natureza no mundo. Há um grau de incerteza tal que a Argentina tinha as condições para dizer o seguinte:
Ou é como a gente quer, ou a gente quebra. E o sistema capitalista emprestou 60 bi para o México e para o Brasil, porque a situação da economia mundial hoje, Rom, não permite uma turbulência em algum ponto da cadeia imperialista, nenhum. Maurindo, peraí, então, você está dizendo que poderia a alavancagem da Argentina era maior e poderia ter sido exercendo sua plenitude, mas você não está dizendo que os termos anteriores são melhores do que o que foi acordado agora. Certamente é para melhor, você pode falar que não era o suficiente, mas houve uma melhora nos termos. Sabe qual é o problema na Argentina? É que aqueles termos horrorosos do Macri, eles receberam, durante toda a gestão, o voto da bancada peronista no Congresso. De tal maneira que as finanças, Rom, essa é uma questão essencial que a gente tem que dominar. Então, eu sugiro que todos observem o caso argentino, os críticos e o governo, mas observem como o Macri teve o voto da bancada peronista em todos os acordos essenciais relativos à dívida. De tal maneira que Alberto Fernandes, ele não é islamismo, Pérez igual. E a respeito das finanças em particular. Agora, veja, eu estou de acordo contigo que a tese não é ou é isso aqui, ou é a luta armada e a revolução, e vamos lá. Ainda bem, Bonino, porque senão você estaria concordando com o Lula no dia que ele se entregou e ele falou, olha, eu tenho que me entregar, Sérgio Moro, porque se eu não fosse me entregar, a saída era eu ir fazer a luta armada na selva. Bom, não, tem muita coisa entre uma coisa e outra. Essa é a questão. Esse espaço, qual é a grande questão do colapso do liberalismo de esquerda? É a renúncia da luta dentro da ordem. É aqui agora, dentro das regras eleitorais, qual é o discurso? É o discurso do acordo? Não. Dentro da regra, qual é o discurso? Aliás, eu queria fazer uma sugestão. Você fica falando em piguinho vermelho, eu acho que tu tinha que falar em piguinho rosa, porque não é vermelho. Não, mas eu coloco sempre vermelho entre aspas. Espera aí, é entre aspas. Vamos salvar a cor aí, vamos salvar. Então, qual é o discurso? Eu quero dizer aqui para o Expressionauta, quando eu falo na Revolução Brasileira, e te agradeço muito que tu tenha colocado essa questão, uma revolução nunca rejeitou, como mostrou Rosa Luxemburgo, Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara, Salvador Allende, os vitoriosos e os derrotados, a importância das reformas. Lutar por reformas dentro da ordem. Agora, lutar por reformas dentro da ordem significava que, antes de fazer Bolsa Família, ou fazendo Bolsa Família, a questão era atacar as bases da propriedade. Então, a reforma agrária tinha que rolar com peso. Não era atender as demandas do MST. Não era atender algumas demandinhas do MTST lá em São Paulo. Não. Era tocar na propriedade. E não é trocar a propriedade só pela política fiscal, imposto à herança, juros. Não. Tocar no regime de propriedade. Isso é uma luta que tem que ser feita dentro da ordem. Dentro da ordem tem que atacar os monopólios de comunicação. Dentro da ordem, tal como fez Hugo Chávez. Dentro da ordem, com a Constituição, lutando nos tribunais, mobilizando o povo, etc. Não essa ingenuidade, picaretagem do liberalismo de esquerda, de quinta categoria, que não toca nas questões essenciais do poder e do prestígio social numa sociedade atravessada por uma desigualdade de classe gritante e ordenada por uma política de ódio, um ódio de classe, que nós haveremos de ter, um ódio de classe destinado não ao meu vizinho, que ou eventualmente algum desafeto, mas a essa ordem social que está aqui. Então, quando Lula dizia lá, Lulinha, paz e amor, que agora está sendo adotado, inclusive, pelo proto-fascista Bolsonaro, que está na fase Bolsonaro, paz e amor, e o programa de habitação. Tem gente que coloca memes aí que é o seguinte, não vale colar, eles estão fazendo um programa de habitação, Minha Casa Minha Vida. Olha, eu visitei lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Minha Casa Minha Vida, uma comunidade, uma favela de 110 mil pessoas. A Minha Casa Minha Vida tinha 440 apartamentos. Mas isso é um grão de areia. Então, o PT nunca tocou, o PT fez uma gestão moral da pobreza. Quando eu quero reforçar isso aqui, Rom, nós que defendemos a Revolução Brasileira e que temos um enfoque marxista, uma crítica marxista da realidade brasileira, o que nós defendemos é que dentro da ordem burguesa, aqui é o que me faz ser membro do Diretório Nacional do PSOL,
e lutar com as armas que eu disponho, fazer um combate intelectual e político para que dentro das eleições a gente defenda as bandeiras que coloquem essa ordem em questão. Um regime efetivamente democrático tem que suportar esse combate das classes subalternas contra a ordem estabelecida. E os liberais de esquerda teriam, no mínimo, que ter 2 moléculas de honestidade intelectual para defender isso. E 2 moléculas de realismo político. Numa classe dominante, ultraparasitária, que assalta o Estado de maneira permanente, que superexplora os trabalhadores e que tem, na transferência de valor permanente de dentro para fora, ora, essa é a questão essencial. É nesses pontos nodais, nesses pontos cruciais, que a esquerda deve investir as suas energias. É nesses pontos essenciais. E não numa disputinha de costumes de 5ª categoria que anima a direita para votar contra nós, faz uma hegemonia moral dentro da sociedade, confina o liberalismo de esquerda em alguns mandatinhos, com essas piadas de mandato coletivo. Imagina que é um mandato coletivo numa podridão do parlamento. Isso é uma vergonha. Isso é uma brincadeirinha de infantil que não toca nas questões essenciais, que não mina o cretinismo parlamentar, que, ao contrário, que faz algo mais nefasto, que alimenta ilusões. É como se nós estivéssemos tentando salvar. E aí salvar. você está criticando os seus correligionários, porque quem inventou essa história de mandato coletivo são deputados do PSOL. Estou criticando eles, e todos os que enveredam por esse caminho não vão ter meu silêncio jamais. Se algum serviço eu posso oferecer para a esquerda brasileira, é não renunciar àquilo que para um revolucionário é fundamental: a crítica de nosso tempo, a crítica daquilo que nos paralisa. Eu não vim aqui para fortalecer a nossa letargia, eu vim aqui para ajudar a despertar consciência. Isso que era uma tradição da esquerda brasileira e que passou por um longo período de docilidade, de burrice, de liberalismo, de conivência com a ordem, de cumplicidade com a classe dominante, que tem meu desprezo absoluto, terá minha rebeldia intelectual, minha rebeldia política permanente. Eu nunca vou me render a isso, jamais. Essa mediocridade nos confina, além da força da direita. Então, o que nós podemos oferecer? Nós podemos oferecer um diagnóstico da crise e dizer que aqui e agora sempre há algo a fazer em favor da Revolução Brasileira, tocando naqueles pontos que a classe dominante não quer e não atuando naquele espaço limitado que ela nos oferece. Aquilo que você chama aqui do telequete, que é uma simulação da luta política, não é a luta política mesmo. Então, as novas gerações, as pessoas têm que entender que milhões estão entrando na política. A quantidade de gente que me procura pelas mídias digitais, Romulo, pedindo indicação de leitura, participação na RB, sugestões, é impressionante. Sabe o que eu vejo? Gente jovem. Esse papel deveria estar sendo cumprido pelos sindicatos, pelos partidos, mas é realizado por mim, por você aqui, que não temos a função que um partido político tem que ter. Não, os partidos políticos têm uma vida miserável, estão agarrados no fundo eleitoral, no fundo partidário, nas finanças que vêm do Estado, esterilizam. Eu, dentro do PSOL, brigo para que as reuniões do Diretório Nacional sejam abertas. Nem isso é possível. O que acontece com essa esquerda? Essa esquerda corta o galho sobre a qual estão sentadas. Então, eu não alivio a crítica parlamentar, a dirigente partidário, a todos que estão ao meu lado. A crítica é a nossa melhor companheira. Não há outra. E é isso que é o fundamental. Eu não estou aqui para salvar o PSOL. Eu estou aqui para mostrar, desde o PSOL, o que são as teses da Revolução Brasileira. Eu não estou pensando aqui em salvar o Lula e o petismo, e nem salvar o trabalhismo, a herança trabalhista engavetada por Ciro Gomes e por Mangabeira Unger. Eu estou aqui para o exercício da crítica, que é uma condição para fazermos política no Brasil, para não perder a lucidez, para não esquecer aquilo que é fundamental, para tocar nos pontos de dominação no terreno do Estado,
da economia, das classes sociais, do conflito e da cultura. Essas são as questões que nós temos que colocar. Então, o que deve fazer um intelectual orgânico da Revolução Brasileira é exercitar isso com lucidez possível, com análise minuciosa dos fatos. Eu gostaria que alguém viesse aqui e dissesse: Mildo, você está errado sobre o programa Bolsa Família. Me ofereça os números, me diga do alcance, observe o que está acontecendo. Então, coisas elementares que nós temos que tocar e que o liberalismo de esquerda não quer tocar, mas ele está indo para o brejo. E ele faz parte de uma aprendizagem do povo brasileiro. E o povo está observando tudo isso, Robson. O povo vai observar. A esquerda liberal, como eu digo, ela, lamentavelmente, ela só percebe que a coisa vai bem ou mal quando as urnas falam. Então, como ela está confinada no cretinismo parlamentar, ela só é tocada pelo aquilo que ela ama. E ela pensa que aquele objeto de amor dela é o único objeto existente no mundo. Não é. O mundo é o vasto mundo, como cantou o poeta, como disse o poeta, como escreveu o poeta. O mundo, o vasto mundo, está aqui para ser observado na sua vastidão e não nos seus interesses mais imediatinhos, colocados ali como a reprodução parlamentar, o prestígio do acadêmico, etc. Nós anotamos aqui uma função da Revolução Brasileira é colocar aquela crítica que está ausente, o exercício permanente da crítica a tudo e a todos, que é o único caminho de organizar uma esquerda revolucionária no Brasil. E o que deve, para que deve lutar a esquerda? A esquerda deve lutar pela revolução, é o mínimo. Eu não vim aqui para melhorar a ordem burguesa, eu não vim aqui para fazer uma digestão moral dela, eu não vim aqui para mitigar o sofrimento humano, eu não vim aqui para salvar algumas vidas. Nós temos que ter um projeto de atacado. A direita tem esse projeto. A direita fica prometendo o futuro dos trabalhadores através do empreendedorismo. E a direita, a partir do seu exclusivismo, ela dá um ambiente geral. Ora, o bolsonarismo fala em libertar o Brasil do quê? De quem? O bolsonarismo tem um discurso universalizante. Ele só agita a particularidade para confinar o liberalismo de esquerda, os movimentos sociais, a pauta identitária. Ele provoca aí só para que a gente morda a isca, mas ele atua num sentido universalizante. Ele coloca os Estados Unidos como o exemplo de mercado livre e de liberdade possível, e as massas olham e dizem: bom, tem alguma lógica. Ele coloca o empreendedorismo e a saída individual, o fortalecimento do indivíduo, como a única possível, e o indivíduo brasileiro abandonado, sem previdência social, sem trabalho, sem carteira assinada, sem acesso à universidade, sem acesso à terra, à propriedade, ele diz: bem, a saída é individual. O liberalismo de direita, o ultraliberalismo, toca nos pontos essenciais. O Bolsonaro coloca Deus acima de tudo e fortalece as religiões como uma peça de alienação. Ora, o jogo está claro. A mídia manufatura a opinião pública naqueles pontos essenciais, tanto a Globo como a CNN, defende o liberal ultra Paulo Guedes e ataca o Bolsonaro, ou essa idiotice de festejar aqui uma perda, ou de lamentar aqui, ou de derramar lágrimas aqui, por um ator negro estadunidense que é estranho à nossa cultura, como se estivesse morrendo um dos nossos. Eu acho verdadeiramente espantosa a situação calamitosa em que foi levado esse liberalismo de esquerda, que não terá senão a minha crítica permanente. E aí tem coisas, Rômulo, eu queria registrar aqui, se você me permitisse aqui. Por favor. Eu recebi ontem esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro extraordinário, que foi feito por um pessoal lá de Londrina. Finalmente chega no Brasil os escritos sobre a Guerra Civil Americana, de uma editora chamada aetia.com. A esquerda brasileira ela é pouco marxista. Hein? Ela quase não é marxista, ela ignora Marx, Roma. A esquerda marxista deixou de estudar Marx há muito tempo. Mas tem tanto cursinho Entenda Marx em 8 minutos no YouTube? Tem isso?
Ah, tem. Ela é pouco marxista, ela não estuda. O pessoal vai lá no cursinho do YouTube. Abandone o cursinho do YouTube. Tem que estudar, fortalecer a autonomia. Esse trabalho aqui é incompleto, eu quero dizer. Não está tudo aqui. Tem um livro na Argentina de 1946, Rô. 46, tu não era nascido, Rô. E lá na Argentina já se publicou pela editora Lautaro. Nem meu pai era nascido em 46. Meu pai já era? Não, não era, nem meu pai. Nossa, vocês são muito novos, meu Deus do céu. Então, veja, mas já é uma publicação. As coisas aqui no Brasil são muito lentas. O mercado editorial da esquerda. Mas veja, o pessoal que fala inglês agora pode acessar o Collect Works de Marx, está aí na rede, pode acessar tudo, ler todos os tomos, os mais de 50 tomos, está tudo disponível. E, quer dizer, é uma esquerda que fica consumindo uma literatura de quinta categoria, de modismos editoriais, turbinado desde fora, ignorando a nossa cultura, ignorando nossos autores. Eu fico estarrecido, eu fico pasmo, eu fico... E veja, eu quero divulgar aqui, esse livro aqui do Marx sobre o colonialismo, Rom, sabe quem publicou? O Evo Morales e o Garcia Lineira publicaram pelo governo, publicaram os cadernos etnológicos de Marx, publicaram uma peça sobre a crítica de Marx à List e o nacionalismo, e os textos inéditos de Marx de crítica de autores nacionalistas. O governo da Bolívia publicou como governo. Então eu olho aqui, nem as editoras fazem, ou fazem muito pouco, e o governo nunca passou pela cabeça fazer, né? O governo tem uma capacidade que teria que elevar a cultura do nosso povo. Com esses ministros de cultura e educação medíocres que nós tivemos, cuja figura mais eloquente é o Haddad, um ministrinho, cuidado com os seus pequenos cálculos, que eu fico pasmo, mas ao mesmo tempo eu digo, essa é a nossa realidade. Um ministro que vai lá para o INSPE, que quer ser o simpatiquinho, que ignora a cultura brasileira, um ministro de educação, que deveria ser um posto observado com muito carinho pelo presidente, olhar e dizer aqui o orçamento é gigantesco, mas a obra pode ser maior ainda. Nós não tivemos um ministro da educação durante esses 13 anos do petismo, e agora menos ainda, que sugira, Rômulo, um livro de leitura para o Brasil. Eu nunca vi Renato Janine Ribeiro e Haddad, ambos os pianos, um dia levantar um livro como ministro. Toda semana deveriam fazer isso. Ô, Nildo, tudo bem, mas olha só. Dar referência de leitura, formação política é indispensável. Agora está longe de ser tudo, porque esse mesmo governo que você está elogiando com justeza por ter feito essa publicação, foi aquele que adotou a mesma atitude, cara de bunda, descendo rampa do Palácio do Planalto. Não tensionou na mais remota, com aquela mesma expectativa. Tiro a gente agora, eu volto eleitoralmente depois. Aí primeiro adia a eleição, aí depois vai caçar direito político. Agora estão acusando o Evo Morales de ser estuprador de criancinha. Pra acabar logo. É estuprador de criancinha. O índio é estuprador de criancinha. Então assim, é uma ingenuidade de que quem disputou o poder não pode ter, se é que tem, Nildo Rix. Não, eu estou de pleno acordo, denunciei aqui, fiquei indignado quando as pessoas começaram o golpe na Bolívia. Digo, que golpe? O cara renunciou. Como é que vai renunciar? É claro, meu amigo Alfredo Jalife, o jornalista mexicano, publicou antes da eleição de 20 de outubro, dizendo, olha aqui, ó, os nomes dos militares são esses, os nomes dos policiais são esses. O cara da embaixada estadunidense publicou num grande jornal mexicano de circulação nacional, dizendo, Evo, atua em consequência. Não atuar, eu estou de pleno acordo contigo. É claro que essa esquerda é de uma ingenuidade completa, ela não tem autoridade, Rômulo, porque isso é que se perde nesse momento. Quando você perde a autoridade política, você é testado na cena histórica, não atua em consequência, se perde a autoridade política. Esse ascenso do conservadorismo de massas no Brasil, que, repito, vai aparecer em primeiro lugar como um conservadorismo de natureza eleitoral, ele é fruto dessa derrota sem luta que o petismo confinou todo o liberalismo de esquerda.
E a direita faz uma operação básica. A direita diz todo dia que a esquerda é o PT, que a esquerda é o Lula, que a esquerda é a Dilma. Então, é claro que aos olhos da massa, a esquerda aparece como a impotente, como a incapaz, aquela que não tem 2 moléculas de lucidez para saber que aquele covil de ladrões, com aquele STF, iria sancionar a destituição de uma presidente que foi valente durante a ditadura e foi de uma covardia completa na presidência da República, quando não tinha nada a favor dela. Quando ela estava na solidão da tortura, ela foi brava. E quando ela tinha todos os instrumentos para se defender, ela foi de uma covardia abjeta, que merece a nossa crítica pública, que não pode ter condescendência. E eu aqui, que honro o passado de Dilma Rousseff, que em condições extraordinariamente adversas, soube manter-se íntegra, soube segurar a tortura, a solidão, o exílio de camaradas, a morte de outros, ela se manteve íntegra na presidência da República, quando tinha tudo a favor, ela sucumbe e cede às ilusões políticas mais degradadas. A mesmo personagem. Vocês acham que isso não cobra um preço? Aquele petista que só fala na correlação de forças adversas, pense na trajetória de sua presidente. Observe como, em condições ultra adversas, ela se manteve sem que a ditadura pudesse quebrá-la por dentro, sem que pudesse arrancar uma confissão, sem que pudesse destruí-la. E na presidência da República se comportou como uma política vulgar que Nildo, uma observação sobre isso daí. Né? Naquela época da eleição de 2010, acabaram levantando lá um caso em que, sim, ela teria cedido à tortura, indicando lá um encontro num bar com uma pessoa que caiu, mas que essa pessoa, inclusive, não fazia nenhum juízo moral sobre a Dilma. Então, eu não exijo de ninguém, nem da Dilma Rousseff, que resista à tortura física. Né? Então, assim, se fosse o caso, seria assim, louvável, mas assim, uma circunstância física extenuante. Então, nós não fazemos juízo moral, não exigiríamos isso de ninguém, nem dela, mas nesse caso específico, não é o caso. Né? Não, veja, quando eu quero dizer aqui, quando eu menciono isso, esse episódio eu tenho ele sob dúvida, mas não, eu vou adotá-lo. A pessoa falou, ela não rebateu. Quando a pessoa deu a entrevista lá, foi buscada pela Folha de São Paulo em 2010, falou, olha, ela caiu, né? Caiu e tal, e ela foi, bom, segundo o relato, é uma coisa terrível, gente, assim, mas ela teria ido com o pessoal do DOPS no encontro com a pessoa lá no bar, tal, não sei o quê. Então, mas enfim, ninguém julga qualquer pessoa que caia sobre isso, tendo sido o caso ou não. Não sei se diria isso nem dela nem de ninguém. O próprio Jair Dirceu falou isso tempos atrás. Ele falou isso assim, olha, que ele não faz esse juízo. Ele falou assim, fulano virou cachorro, que parece que era uma gíria da época desse pessoal, quando a pessoa passava a entregar aos torturadores, falou assim, acho que é uma coisa assim, o Palocci virou cachorro da Lava Jato, aí ele fez o paralelo, mas falou, mas eu não traço juízo moral, porque é uma tortura. Aquele tempo era tortura física mesmo, a gente sabe, né, daquela coisa de pau de arara, cadeira do dragão, etc e tal, mas agora é uma tortura psicológica em que, inclusive, eles vão sobre os parentes, né? Então, por exemplo, o ex-ministro Dirceu botaram a mãe dele na Genária na rua, pegaram um casebre, não um casebre, mas enfim, uma casa modesta que a mãe vivia, botaram na rua, falaram, vai pegar a sua filha aí, o filho, que era sócio seu da consultoria e tal. Então é uma tortura, um assédio moral que não é beira, é coação para todos os fins práticos, quase equivalente. Eu não ousaria tentar comparar a tortura física, Nitorix. Bom, 2 questões aqui. Primeiro, quando o Frei Tito de Alencar Lima, sob tortura, entregou Marighella, depois se suicidou na França, eu nunca fiz um juízo do dominicano. Por quê? Porque sob tortura ninguém pode criticar alguém. Eu estou de pleno acordo com a tua tese e repeti isso 1 milhão de vezes. Sob tortura, ninguém sabe o que é visitar o inferno. Só quem esteve lá é que sabe, eu tenho imenso respeito. E eu nunca faço críticas à presidente Dilma por esse aspecto. Ao contrário, sempre exalto que na circunstância em que ela foi metida, ela foi muito guerreira e muito íntegra. E saiu da tortura e foi para a vida política honrando os compromissos que ela tinha assumido naquele combate duro sob os escombros da ditadura. Eu registro isso sempre.
Eu digo que nas condições políticas que tinha e os recursos que tinha na presidência, foi de uma covardia que é uma regressão intelectual. Estamos de pleno acordo, pleno acordo. Completa. Então, acho que aliás, eu sou mais rigoroso que você. Não acho que foi covardia, não. Teve uma boa dose de cooperação, e cumplicidade. Colaboracionismo. Cumplicidade, você tem total razão. É uma cumplicidade na medida em que pediu a renúncia dos ministros é realmente um detalhe, que não é um detalhe qualquer. Tu pega algo que é fundamental, diz, olha, eu tô dentro das regras republicanas, a república mesmo é uma podridão, mas eu vou topar esse jogo e vou vencer os meus adversários dentro das regras do jogo. Essa é a ilusão que nós precisamos ter. Então, Rômulo, eu estou me aproximando aqui do meu limite, nessa participação no Duplo Expresso, mas eu queria registrar isso, né? O grande engodo do liberalismo de esquerda é não entender a chave mestra dessa conjuntura. Eu queria fazer essa reflexão final aqui com os expressionautas. O que está em jogo? Bolsonaro continua tensionando contra a República apodrecida, tensionando contra o Congresso, contra o STF, contra a mídia, contra todos aqueles mitos que sustentam uma democracia liberal num capitalismo dependente e rentístico. Bolsonaro continua de dono da coesão burguesa, sem nenhum problema. Todas as desavenças com Paulo Guedes, ilustrada pela mídia liberal, na semana passada se dissiparam ontem e hoje está tudo numa paz, vai ter o programinha Bolsa Família, vai ser maior do que o do petismo, vai ser mais amplo, vai ser com benefício maior, etc. E a austeridade fiscal e o assalto ao Estado virá sobre nós. Nenhuma dúvida disso. E a esquerda liberal continua buscando as virtudes republicanas de uma república que não tem mais nem a liturgia do cargo. Bolsonaro dissipou qualquer dúvida disso ao atuar no cargo da presidência da República, rompendo com aquela liturgia que caracterizou o liberalismo de esquerda e colocando um dado de realismo na política de acordo com o diagnóstico de que a República está realmente podre. Se a esquerda não entender isso, ela ficará confinada no liberalismo de esquerda, será cúmplice de uma ordem de decomposição e aplainará o caminho para o avanço da direita. O conservadorismo de massas é uma possibilidade que está colocada agora de maneira muito evidente. Repito, aparecerá sob a forma de uma hegemonia eleitoral. Bolsonaro já está dizendo, sabe o quê, Romo? Que não vai apoiar nenhum candidato no primeiro turno. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu não tenho compromisso com esses políticos que estão aí. Ele fica simulando. É claro que o partido dele vai mexer, suas lideranças, vão colocar o rapaz, o Flávio Bolsonaro, esse senador aí da corrupção parlamentar, já estava articulando ontem a renovação daquele período de insolvência fiscal, de emergência fiscal do Estado do Rio de Janeiro, com o sucessor de Witzel. Flávio Bolsonaro, aquele que não pode ir na rua sozinho hoje, não pode sair numa rua do Rio de Janeiro sozinho sem ser questionado pelos esquemas que a mídia trata como rachadinha, que é corrupção de salário, de funcionário, de todas essas denúncias que estão indo de enriquecimento ilícito. É mais do que isso, Nildorix. Isso é uma pauta que é cara, gente, porque nós fomos os primeiros a denunciar, muito antes do pessoal saber disso, o caixinha unificado suprapartidário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente botou isso aí em setembro, acho, de 2017, e que foi, inclusive, a primeira tentativa de censura movida por parlamentares do PT, falando que era um assunto que não convinha abordar. No caso, o Vadi Damus ligou para o Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, para ele falar comigo que não falasse mais desse caixinha unificado suprapartidário, porque não tem folha de pagamento que dê a movimentação que teve no gabinete do Queiroz, ele foi, acho que 7 milhões, e muito menos da Elisângela, que é a chefe de gabinete de André Siciliano, do PT, que é 42 milhões. É mais ainda, entendeu? Então, que folha é essa? Não é... Pode ter rachadinha lá, a história de pedir uma parte, pode ter. Agora, não dá os valores. Então, tem aí o caixinha unificado suprapartidário. Inclusive, é muito constrangedor isso, Nildo, porque o Flávio Bolsonaro, toda vez que o pessoal vai falar isso com ele, ele coloca um print e aí fica patente a hipocrisia
da esquerda até aqui, que é o seguinte, ele bota o ranking. E ele bota o que tem do Queiroz. Aí ele bota assim, tem 15 deputados na frente dele, inclusive pessoas do PSOL, um deputado lá que é do PSOL, com um valor lá de movimentação atípica, antes de chegar no valor dele. E tá todo mundo falando, ai, olha aí o do Queiroz, e ninguém fala da Elisângela, que é campeoníssima, né? Ele era, o André Siciliano era vice na administração do Pisciani e tal, e continua. Ele é até o presidente da Assembleia Legislativa, então você vê que está plenamente confortável com o esquema, faz parte do esquema e tal. Ele bota uma porrada de deputados e falei, não, eu não estou falando para não falar do Queiroz e investigar, porque nós daqui fizemos a denúncia original do castigo unificado sobre partidário. Agora, não dá para falar só dele e não falar de todos os outros, né? Então fica muito difícil quando ele aponta esse tipo de hipocrisia, ô Nildo Orix. Mas para concluir aí que eu preciso dar um recadinho ainda, Nildo, antes de você se despedir. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Então o que a gente precisa ver é que aqueles que acham que a luta dentro da ordem, limitada ao cretinismo parlamentar, é o único caminho, tem que se defrontar com esse tipo de fenômeno, Ron, em que um conjunto de figuras, de uma quantidade imensa de partidos, são tocados pelo esquema da corrupção eleitoral. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. A atuação dentro da ordem, ela não está garantida eticamente pelo exercício permanente do bom mocismo. Porque a podridão está tocando aí a todos. E eu acho que essa ameaça que agora começa a se configurar, esse capitalismo dependente rentístico está oferecendo a possibilidade de a direita ter um conservadorismo de massas, que agora se apresenta de maneira eleitoral, mas que já está descendo socialmente. E a direita não vacilará em dar um tom, um verniz ideológico que o petismo, nos programas sociais, sempre se recusou a fazer. Essa luta ideológica, a direita faz de maneira escancarada. Essa é a ameaça que eu deixo aqui, Rô. É uma hipótese que nós, da Revolução Brasileira, estamos trabalhando. Estamos teorizando, monitorando e estamos anunciando publicamente. Pode ser que a gente esteja equivocado. Mas aí a vida tem que nos desabonar. Aqueles que estão olhando, que estão observando, que estão nos acompanhando aqui, essas quase 2.000 pessoas do Expresso Nautas, têm que observar essa hipótese, que nós estamos lançando já há algumas semanas. Estamos na iminência do Brasil de um conservadorismo de massas, inicialmente de caráter eleitoral, e que a direita não vacilará em dar um verniz político e consistência agressiva. Essa é a grande questão. De consistência agressiva, de ofensiva na guerra de classe. E a esquerda, então, vai ter que abandonar as suas ilusões liberais, as suas ilusões de que a república pode ser salva, e terá que atuar a partir de um novo tipo de radicalismo político. Eu acho que isso é o essencial. E ficamos aqui, Romos, e deixo um grande abraço a todos. E na próxima terça-feira estarei aqui ao pé do canhão novamente. Muito bem, Nildo Orix. Antes disso, eu preciso dar um esclarecimento para as pessoas que se mobilizaram ontem em virtude do convite que nós fizemos ao Glauber Braga, deputado do seu partido, para que estivesse aqui hoje conosco. Convite, inclusive, que você teve a oportunidade de fazer pessoalmente também. Infelizmente, não foi possível, né? O Glauber inicialmente tinha informado a você que estaria aqui conosco hoje, mas depois a assessoria dele entrou em contato conosco para dizer que a agenda não permitiria, né? Então ontem eu tinha feito um convite publicamente também, então tá aqui, que foi muito retweetado, curtido e tal, tá na tela, em que eu marquei ele e falei, Glauber, quer vir ao Duplo Expresso nessa terça-feira para tratar do requerimento para abrir os arquivos da CPI do Banestado, que sugerimos e você encampou, que indica, né, as contas em paraísos fiscais de brasileiros nunca antes reveladas. E aí comentei que você estaria aqui com a gente, assim como quem chega agora, o Gabriel Cassiano e o Wendel Pinheiro, com quem a gente vai continuar discutindo a conjuntura. E aí aqui eu recuperei um tweet em que foi muito bacana, sabe? Na semana passada a gente fez essa cobrança a todos os deputados, né? Mas a gente até inclusive mencionou nominalmente o Glauber Braga, por causa daquela decisão do STF que falou que o Moro e o MPF eram uma coisa só, então como que o pessoal não ia atuar em consequência com isso e falar que, muito possivelmente, as provas de que o Sérgio Moro é de fato um juiz ladrão estão no cofre do Senado. E aí o pessoal foi lá falar com o Glauber, né, ele repercutiu esse entendimento que a gente tinha dado, ó, esse tweet aqui
Foi uma resposta a essa cobrança que a gente tinha feito, e ele perguntou o que eu posso fazer concretamente, né, diante da cobrança dos expressionautas lá. E aí eu respondi falando, número 1, um requerimento para abrir os documentos da CPI do Banestado no cofre do Senado, e algumas outras sugestões. E aí ele falou que faria o requerimento, de fato ele fez, né, na última sexta-feira, colocou nas redes sociais, e aqui a gente registra, obviamente, né, isso é importante, mas, por exemplo, seria... Eu acredito, Nildo, ninguém aqui tem ilusão de que o Alcolumbre, cuja família está na lista da CC5, vai deferir isso aqui. Ninguém aqui tem ilusão. A gente acha que vai ser indeferido, mas justamente o papel desse requerimento era constranger e mostrar quem está disposto a enfrentar muito concretamente para expor a farsa da República decaída que você tanto aponta e quem quer ficar no telequete. Então seria importante que o Glauber Braga fizesse esse requerimento e não assinasse apenas ele próprio. Eu acho que ele deveria ter feito uma articulação para chamar toda a minoria na casa, PT, chamar PDT, PSOL, PCdoB, PSB, no mínimo, chamar toda a bancada do PSOL. Agora, no mínimo do mínimo, pelo menos chamar a sua atual namorada, que também é deputada, Samia Bonfim, para assinar junto com ele, porque ele ficou sozinho, né? Então, obviamente que a gente não nutre grande expectativa de que seja deferido, mas para maximizar o impacto, então, dessa iniciativa, que tende a ser frustrada por todas as razões que a gente conhece, seria necessário fazer uma movimentação política. E eu assisti nessa manhã uma entrevista do deputado, num outro veículo, em que ele falava de uma outra iniciativa, de um requerimento, em que ele narrava justamente esse tipo de articulação. Ele falou, olha, não, isso aí a gente está vendo com toda a bancada para subscrever e tal, um outro requerimento a uma das mesas da Casa do Parlamento. Eu gostaria que esse mesmo tipo de iniciativa fosse feita para esse requerimento, que esse sim pode expor a engrenagem do financiamento, mais do que do financiamento, Nildo, do sequestro da classe dirigente brasileira no marco da dossiecracia transnacional, sendo chantageada pelo imperialismo e pelos operadores locais no judiciário e na autarquia militar. Então, eu queria aproveitar e renovar o convite, porque fui informado de que, pela assessoria depois, de que, diferentemente do que o Glauber tinha falado para você, ele não poderia vir aqui hoje, e eu falei, bom, mas sexta-feira, né? Eu só estou podendo fazer 2 vezes por semana, então eu falei, sexta-feira, inclusive um programa que a gente tem grande audiência, né? Na maior parte em virtude da presença do Pepe Escobar aqui com a gente, e aí, em princípio, a assessoria falou, não, sexta-feira também não. Eu estou aguardando, como curador do Duplo Expresso, Nildo, um espaço na agenda do Glauber Braga, para vir ao programa, desde fevereiro desse ano, né? Então, eu queria renovar aqui, contando com a sua presença, o convite publicamente. Mais uma vez, as portas estarão sempre abertas, e eu quero crer que o Brasil passa na frente de qualquer campanha de cancelamento, Nildo Orix. Para concluir aí. Abre o microfone, está fechado. Está fechado. Bem, Ramos, o convite está feito, a tribuna está aberta. Eu acho que a conduta aí de curador, como você diz, de abrir o espaço para que as pessoas falem, me parece absolutamente indispensável. A crítica entre nós, e já queria saudar aqui a presença do Endel, a crítica entre nós, ela é muito mal vista. E eu quero dizer aqui para os expressionautas algo que eu disse para o Rômulo aqui fora, quando nós discutimos, que me parece indispensável. O Rômulo às vezes usa essa expressão que tem uma carga de humor, que é, vamos constranger socialmente. E eu disse a ele que ontem eu estava rindo aqui dessa expressão, estava preparando alguma coisa e comecei a rir sozinho. E caí na risada, na gargalhada sozinho. E fiquei pensando, nossa, esse negócio de constrangimento é uma coisa gozada, né? Aí eu fiquei pensando, como é que a direita constrange? Ela faz de maneira muito sutil. Um mega capitalista, por exemplo, liga para um deputado e diz, olá, deputado, olá, senador. E olha, não tem nada a ver com o Glauber aqui, porque eu sei que o Glauber, nesse aspecto, é de uma conduta ilibada, completamente. Olha, senador, deputado, estive assistindo o seu pronunciamento, estamos muito preocupados com a medida provisória, estamos muito preocupados com o projeto de lei, claro que para a preservação dos empregos, a saúde moral da sociedade e o bem geral da nação. E basta um telefonema de um capitalista, um banqueiro, um diretor de uma multinacional, para o sujeito ser enquadrado. É o famoso constrangimento Rômulo Maia, que é aqui peraí. Não,
Não, eu estou dizendo que é lá da Suíça, que eu poderia dizer, esse Ramos Maia que vai catar coquinho aí na Suíça, que eu vou dar bola para ele. E pronto. Mas veja, esse constrangimento que é a cobrança pública, eu queria tratar isso com a seriedade devida, por causa dos expressionautas, de todos nós que estamos na política. A cobrança pública, ela é um elemento fundamental da política. O cinismo da direita foi adotado pelo liberalismo de esquerda quando começou a extirpar do nosso meio a crítica pública. E eu posso dizer, Wendel, não gostei da tua tese. Eu não estou chamando o Wendel de vagabundo, lacrador e de traíra. Estou dizendo, não gostei da tua tese. Ponto, nada mais. A divergência tem que ser aberta e respeitosa. Aqui, dizendo, olha, isso é assim, aquilo não, estamos de acordo. Isso é a educação política que nós precisamos dar, fora do padrão lacração, fora da cumplicidade do cretinismo parlamentar. A crítica aberta, educativa, porque só ela educa o povo e cria antídotos suficientes para enfrentar um meme, um WhatsApp falso e as chamadas fake news. Não, é o único jeito. E enfrentar também campanhas de cancelamento. Nildo, isso não é uma novidade, eu não sei se em outros lugares as pessoas agem como a gente vem agindo, de uma forma coordenada, fazendo o que em inglês chama online shaming, né, o constrangimento digital, mas ele porta frutos. Eu já falei, Nildo, eu estou disposto a encarar o papel antipático, eu gosto dele, eu não gosto, mas se não fosse a gente aqui fazendo constrangimento digital no programa e nas redes sociais, não teria saído o pedido do Lula pelos documentos aqui no Odebrecht. Foram 2 anos e 7 meses de pressão em off, em bastidores primeiro, e depois quando deu o ultimato aqui, falou, chega! Quando eu consegui os documentos do Banestado e esquemas no PT articularam lá artilharia pesada para ficar falando que era um bandido, pilantra, isso que eu falei, chega, eu já aguentei demais esse tipo de achincalhe por parte desse esquema do PT, e agora eu exijo reparação. E a reparação vai ser pedirem a porra dos documentos aqui na Suíça. E pediram, porque eu falei que se não viesse ia ter repercussão. Pediram, mas eu vou continuar cobrando, inclusive para esse recurso sair. Cadê o resultado desse recurso administrativo? E depois o pedido na justiça. E em recebendo, cadê a divulgação? Então, primeiramente, a gente faz isso com qualquer pessoa. Ninguém é vaca sagrada aqui, Nildo. Todo mundo tem que ser chamado às suas responsabilidades. Então, a gente fez isso com Lula, porque eu tenho uma grande estima pessoal. E, da mesma forma, você vê, nesse caso específico dos documentos do Banestado, foi a cobrança do expressionauta lá no perfil do Glauber, quando ele repercutiu o entendimento que a gente tinha proposto naquela manhã, de que a decisão do STF refletia muito provavelmente um esquema de corrupção na Procuradoria e no gabinete do Sérgio Moro. A pessoa falou, mas Glauber, o que você vai fazer e tal? Ele falou, o que é para fazer? Eu falei, olha, requerimento. Ele foi lá e fez. Então, também uma campanha de constrangimento público, online shaming, pressão pública. Eu sei que as pessoas não gostam disso, mas da mesma forma também, em alguma medida, eu ter publicizado o convite, para além de ter tentado pessoalmente, pedido para você também foi mostrar que uma grande comunidade queria que ele estivesse aqui hoje, infelizmente não foi possível, e por isso que eu estou falando que mais uma vez eu renovo o convite para ele estar aqui na sexta-feira. Então por isso que eu marquei, o pessoal, você vê, teve grande repercussão isso. Não foi possível na agenda, mas como eu falei, a gente está esperando essa agenda desde fevereiro, né? Enfim, é porque realmente não está prioritário. E aí eu renovo o convite, Nildo, para me despedir de você, é o seguinte, falava, não dá para a campanha de cancelamento passar na frente do interesse brasileiro, foi cooperação nossa aqui, da inteligência da rede, com o Glauber Braga, que barrou lá atrás o Patriot Act Tabajara. Claramente, né? Inclusive reconhecido por ele, que agradeceu a informação que a gente passava. Mais uma vez, esse requerimento, que é um ponto de partida, foi assim, dependeu da nossa atuação aqui, e obviamente que ele é que é o titular do mandato, que pode dar o trâmite administrativo político, cujas limitações a gente conhece. Agora, não dá para restar dúvida de que talvez a falta de prioridade na agenda seja por parte de cancelamento proposto por youtuber, né? Então, para concluir, eu vou mostrar aqui uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que ficou cética quando viu esse convite público, falou, mas será que o Glauber vai lá amanhã mesmo? Aí, olha só a mensagem que um comentarista aqui do programa, professor universitário, recebeu de um orientando seu de doutorado. Seguinte, ó, oi fulano, tudo bem? Tá aí na tela. Viu? Hoje eu participei de uma plenária, isso no caso ontem, então segunda-feira eu participei de uma plenária virtual organizada pelo Glauber Braga e fiz um questionamento sobre o requerimento dele das contas do Banestado. Não tinha sido algo pautado para essa plenária de ontem mesmo, o pedido tenha sido feito na última sexta-feira. E aí segue o relato dessa pessoa. O Glauber vai responder na próxima plenária, na segunda-feira que vem. Mas já adianto que Jones Manuel estava lá, como uma espécie de assessor dele, falando sobre comunicação de esquerda. Se quiser repassar para o Rômulo, acho que seria interessante.
na expectativa de que eu não alimentasse expectativas de que, enfim, o quadro tivesse mudado. Então, para que não reste esse tipo de dúvida, não fui eu que dei essa interpretação. Quem deu a interpretação, uma pessoa qualificadíssima que participou da plenária virtual dele ontem. Então, para que não reste dúvidas sobre a possibilidade de que esse tipo de cancelamento esteja passando na frente do interesse brasileiro, disposição da Lava Jato, de combate ao Patriot Act Tabajara, é que, mais uma vez, a gente diz que o microfone, na próxima sexta-feira, estará aberto se a agenda do deputado Glauber Braga assim o permitir. Nildo Orix, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Robert. Queria mencionar aqui, eu estava vendo o chat aqui de discussão e queria me despedir com isso. A expressionauta Zilda Tabosa diz o seguinte: quando a crítica é verdadeira e tendo diálogo, não vejo problemas. Eu estou de acordo com ela, queria apenas sublinhar algo que me parece decisivo. Tem um apelo ao diálogo no Brasil, de extração muito degradada de Paulo Freireano, que eu não compartilho. Por quê? Não porque eu nego o diálogo, é que o exercício da crítica é a forma contemporânea do diálogo. O exercício da crítica, isso quer dizer que eu critico uma tese do Rômulo, o Rômulo critica a minha tese, e a crítica, o exercício da crítica é a forma contemporânea do diálogo, e eu diria que é a forma revolucionária do diálogo. A crítica é a nossa companheira que não podemos abandonar jamais. Nós temos que ter clareza como é que nós chegamos numa situação tão adversa. Não vamos entender isso se não for por exercício permanente da crítica. Um grande abraço a todos os pressionautas, a você, Rômulo, e até terça-feira ao pé do canhão.